Professora Mini, me permita um adendo. Se houver tempo, até para facilitar a discussão em classe. Mas falamos aqui, Arthur, Paolo, Cleiton e eu, Geraldo, sobre o encarceramento feminino, o cárcere da mulher. 4 homens falando sobre isso. Mas eu poderia ter ouvido também a Raquel, a Giovana, as 2 Renatas, a Camila, a Evana, ou qualquer uma das colegas. Mas não seria a mesma coisa também, porque nenhuma delas passou sob a dor de estar encarcerada. Me permita fazer 4 depoimentos. Eu queria, na verdade, trazer essas pessoas na classe. É possível. Podemos combinar sobre isso. Mas queria falar sobre a Marli, falar sobre a Janaína. Saber também sobre a Karen. São pessoas que estão atrás do cárcere aqui em Cuiabá. Lá em Cuiabá. Aí em Cuiabá. As pessoas estão presas. E predispuseram a participar do inventário Lilás. A Marli falou o seguinte: nunca é tarde para seguirmos em frente. Aspas, falando ela. Tinha um filho aos 14 anos de idade. Esse filho que eu tive, o pai nunca foi presente. Sempre quando eu falava para ele me ajudar, quando eu estava grávida, ele nunca se importou em me ajudar. Quando logo que nasceu, tive que dar ele por falta de condições para cuidar. Isso mexeu muito com o meu psicológico. Sem falar que quando eu estava gestante, tive ainda que passar por várias surras de meu ex. Mas isso me deixou ainda mais desorientada. Fui parar nas ruas porque não tive um lar. Sofri muito. Logo conheci as drogas. O que mais mexe com o meu psicológico é que me sinto culpada com o exemplo da mãe que passei para meus filhos. Hoje, meus 3 filhos se encontram presos. Às vezes penso que as pessoas olham para a gente com um olhar inferior, porque não sabem o que eu passei, abandonado pela família, da sociedade, esperando que um dia nós, mulheres, sejamos reconhecidas pela sociedade brasileira. Penso e tenho projetos em mente. Nunca é tarde para seguirmos em frente. Já Janaína falou o seguinte: cada dia que passa eu não me reconheço mais. Todos os dias a mesma coisa, nada mais me satisfaz. Tenho ódio e rancor, mágoas no meu coração. É difícil de viver lembrando as agressões. Não consigo controlar meu eu. Só sente essa mesma dor quem com ela viveu, ou melhor, conviveu. Um homem vivia em nosso lar, junto de minha mãe e de meus irmãos. Bebia muito nas festas no final de semana. Uma família aparentemente tranquila, até esse covarde chegar bêbado dentro da casa. Esperou minha mãe dormir e entrou em ataque. Deitada, senti uma mão grande deslizando no meu corpo. Fiquei assustada e logo me levantei. Acendi a luz, ele estava lá, nu, enrolado na toalha da mesa, querendo abusar de mim. Falei para minha mãe, ela não quis acreditar em mim. Eu tinha apenas 9 anos. Não demorou muito, minha mãe pegou ele no ato, só que desta vez com minha irmã de 7 anos. Isso só atrasou minha vida. Com meus 12 anos entrei na vida perdida. Comecei a usar drogas para tentar esquecer tudo que eu passava. Me afundei no mundo do crime e até hoje fiquei. Já estou presa pela 4ª vez. Hoje tenho 26 anos, me encontro privada de liberdade, mas sei que não é o fim. Só mais 2 histórias. Agora, Gabriela. Por eu não ter me libertado do vício, estou presa novamente.
aspas. Depois que voltei a morar com minha mãe verdadeira, ela, com esse novo casamento, tinha emprego, ele também, e assim os anos foram passando. Minha irmã, que morava conosco, começou a ter atitudes estranhas. Ela arrumou um emprego na casa de uma mulher que não queria mais vir e não queria mais vir para casa. Lá ela ficava, se afastou de nós um pouco. Ela só aparecia quando o marido da mamãe, nosso padrasto, não estava. Eu, nessa época, tinha em torno de 5, 6 anos. Foi quando começou os assédios comigo. As visitas no meu quarto de madrugada, as passadas de mão, minha irmã com 18 anos e eu com 13, 14, não me recordo bem. Minha irmã contou para minha mãe que ela queria ir embora. Minha mãe perguntou o motivo por que acontecia isso. E ela disse que porque o nosso padrasto a assediava, constrangia, ameaçava, e ela não aguentava mais tudo isso. Minha mãe ficou sem chão, sem ação, encontrou uma depressão enorme, profunda. Isso também aconteceu comigo. Fiquei pensando, será que eu conto, que eu não conto? Já que ele fazia comigo também. Não posso contar para minha mãe, já que ela sofreu muito. Sem saber o que fazer, comecei a ter amizades que fumavam uma maconha. Foi assim que encontrei a forma de esquecer esses problemas, até que chegou o tempo que a mamãe brigou comigo porque eu não parava em casa. Aí eu estourei, contei para tudo o que eu contei para ela, tudo o que aconteceu com minha irmã, também aconteceu comigo. Naquele momento eu vi que a matei da pior forma. Ela ficou tão mal, mas tão mal, que ela não comia, ela não banhava, ela só chorava, e eu me afundei, fumava maconha toda hora, como se fosse cigarro. Foi assim que vim presa pela primeira vez. Peguei uma sentença de 8 anos por ser ré primária. Fiquei 8 meses presa. Hoje, em 2021, porque eu não ter me libertado do vício, estou presa novamente. Tem várias histórias, só mais uma última. É da Karen. Minha vida nunca foi fácil. Fui abandonada por minha mãe aos 2 anos de idade. Nunca tive muita convivência com meu pai. Fui criada pelas minhas avós com muita dificuldade. Aos 15 anos de idade, conheci um rapaz da escola. Começamos a namorar, mas devido eu ser muito nova, meu pai não aceitou o relacionamento por ser adolescente rebelde. Até certo dia, eu fugi de casa para a casa dele, pensando que iríamos ser mais felizes sem a pressão contra que exercia minha família. Mas eu estava enganada. Ele não era o homem maravilhoso que aparentava ser. Muito pelo contrário, ele era usuário de drogas, agressivo. Após 4 anos casada com ele, tive o mais belo presente do mundo, minha filha, que hoje tem 8 anos de idade. Achei que após a chegada da nossa filha, ele iria se tornar uma pessoa melhor. Eu estava novamente muito enganada. Ele se tornou pior. Me agredia, chegou a quebrar meu nariz. Era muito controlador, não gostava que eu usasse qualquer tipo de roupa. Se eu passasse batom, e ele falava assim: tá se arrumando para quem, sua puta? Então fui ficando exausta com essa situação, mas era obrigada a suportar, pois achava que minha família não me aceitaria de volta, ainda mais com uma filha pequena. Continuei vivendo com ele, as agressões eram constantes, provas da delegacia direto, então comecei a ficar triste, pois já não aguentava mais aquela vida. Entrei em depressão, fiquei acamada devido a uma cólica do rins. Foi aí que minha família viu que realmente eu estava precisando de ajuda. Foram me buscar na casa do pai dele e fui para a casa da minha mãe, mas não deu muito certo, pois eu e minha mãe temos gênios. Foi aí que eu entrei no obscuro mundo do crime, sem saber que as consequências desse mundo são cruéis. Entrei nesta vida para dar um sustento para minha filha, mas nunca mais havia pensado nas consequências. Hoje eu estou aqui, longe da minha filha. Gostaria de ler muitas histórias para vocês. Tem histórias tantas quanto as outras. Até depois vou passar o login, endereço virtual do Vintário Lilás,
mas só mencionei essas 4 historinhas para sentir um pouquinho do que se passa lá atrás. Essas histórias são as regras lá dentro. É a regra do que acontece lá dentro. Convido os colegas que quiserem visitar comigo a penitenciária feminina, seria um prazer muito grande. Para vocês sentirem e elas sentirem confortáveis com a presença dos colegas que, por estar na academia, tem uma visão muito diferenciada. Obrigado, professora. Obrigado pela paciência, meus colegas.